Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e dizer já de antemão que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, que é no Templo da Plenitude. Então, eu deixo aí o convite para você também se inscreva no nosso canal e deixa aí aquele like abençoado, que isso ajuda a gente bastante, tá bom? Dito isso, eu quero fazer aqui um panorama geral, juntamente com todos vocês, a respeito da lição do dia 17, que tem por título Um Coração Novo, né? A promessa de um coração novo. Eu quero aqui fazer um panorama geral sobre o estudo de hoje, para você que tem alguma dúvida, para você que ainda está preso em alguma questão. Aqui, nesse panorama geral, o autor desta revista, ele vai falar sobre o novo concerto e o antigo concerto, que era a lei, que era externa, que tinha rituais, que tinha figuras que apontavam para Cristo Jesus, mas que a verdadeira promessa ia se revelar em Cristo Jesus, e o homem sendo aí, irmãos, como templo do Espírito Santo de Deus, poder desfrutar em seu coração toda essa promessa de um coração novo e transformado. Então, aqui, meus irmãos, nesse título que tem a promessa de um coração novo, que tem, na verdade, prática escrito que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Coração. O que significa coração? A palavra coração. No grego, vocês vão notar que está escrito nessa revista que a palavra coração vem do grego cardia, que quer dizer o centro. Nós vamos ver isso no Novo Testamento. Essa explicação no Novo Testamento vai se falar muitas vezes de coração, e quando Jesus está falando do coração, Jesus está falando do centro da vontade do homem, do seu intelecto, dos seus pensamentos, o que significa, né? De tudo que sai da sua mente. Jesus, lá no capítulo 15 de Mateus, e o versículo 19, ele vai dizer que o que contamina o homem é aquilo que sai do seu coração, quer dizer, do seu interior, né? Que são tudo aquilo que não faz a vontade do Pai, que desagrada ao Pai, que é o homicídio, a bebedice, a glutonaria, todos esses pecados, que são registrados lá também em Gálatas, no capítulo 5, e dos versículos 19 em diante, nós vamos ver lá os frutos da carne, que é o que a carne sempre almeja, e também os frutos do Espírito Santo, quando o homem, através da sua fé e o crer em Jesus, permite essa transformação, essa regeneração, porque Jesus diz lá para Nicodemos que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então, aqui nós vemos Jeremias no capítulo 31, e dos versículos 31 em diante, que Deus diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão. Olha que interessante. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei para tirar da terra do Egito. Então Deus está falando que vai ser diferente. Por isso nós chamamos o Novo Testamento de o novo concerto, a nova aliança, porque Deus está revelando aqui para Jeremias que o concerto que ele vai fazer não é conforme foi feito para os pais no passado. Que concerto foi esse? Era tudo aquilo que era externamente visível, apalpável, aquilo que eles olhavam e através daquilo criam. Por exemplo, o tabernáculo móvel, que tinha lá a Arca da Aliança, que tinha o pão da preposição, que tinha a pia, que tinha a pia de bronze, o expiatório, que tinha a tampa do expiatório, e todas essas figuras que
certamente apontavam para Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus ele nasceu, ele lá com os discípulos, ceando, e ele repartindo com os discípulos o cálice e o pão, ele disse que o sangue dele era um novo testamento, uma nova aliança no seu sangue, né? Um novo testamento vos dou. Né? A nova aliança, a partir daquele momento, era a promessa de Deus sendo revelada através de Jesus, em que Deus habitaria no interior do homem e transformaria todo o interior do ser humano. Então, nós vamos ver nessa revista falando sobre a regeneração. Né? É bom a gente ler lá em Mateus, aonde Jesus ele fala com Nicodemos. Mateus, no capítulo 3, Jesus ele vai falar sobre, ele vai ter um diálogo com Nicodemos e ele vai falar a respeito da regeneração, do nascer de novo. Então nós vemos a graça preveniente de Deus, a graça transformadora de Deus, alcançando o homem que através da fé e do arrependimento se converte a Deus e transforma o seu coração. Aquele velho homem que praticava o pecado, que estava condenado ao inferno, agora está com o coração regenerado. As obras da carne não faz mais parte da vida dele, agora faz as obras do Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito, que é o amor, a bondade, a mansidão, a benignidade, e todos os frutos que são operados através do Espírito Santo de Deus, de uma forma gloriosa, capaz de santificar o homem, para que ele seja no futuro glorificado quando Jesus Cristo voltar. Assim, meus irmãos, é a vida do homem que se deixa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16, que o apóstolo Paulo ele diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, irmãos, o nosso coração só tem espaço para a habitação do Espírito Santo de Deus, porque ele, irmãos, molda o nosso coração a cada manhã. Ele trabalha em nossa vida, no nosso caráter e no nosso pensamento. Deus, ele esquadrinha os nossos pensamentos. Então, o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, nisto pensai. Então, pensando nas coisas boas do céu, pensando naquilo que Deus criou, na glória de Deus, nós vamos ler aqui na revista, lá no último tópico, de um coração transformado, e nós vamos ver que o autor vai levar a este ponto aonde Maria observa todas aquelas coisas quando os pastores foram visitar o menino Jesus que acabara de nascer, e a Bíblia diz que ela observava essas coisas e guardava no seu coração. Então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que traz para você a glória de Deus, a presença de Deus, aquilo que traz para o seu coração as maravilhas de Deus, nisso pensai, nutre essas coisas para o seu coração. Tire os pensamentos maus da sua cabeça. Tire tudo aquilo que não presta, o pecado. Deixe o Espírito Santo de Deus transformar a sua mente, tirar esse pensamento mau e transformar um pensamento bom e misericordioso. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Se inscreva no nosso canal e nos dê esse apoio. Que Deus abençoe.